Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, caros amigos, eu gravo esse vídeo num momento de extrema gravidade para a vida da Igreja Católica aqui no Brasil. Como nós sabemos, a Igreja hoje vive um tempo de crise terrível, crise que parece que a cada dia se agrava mais. E essa semana nós tivemos uma notícia escandalosíssima, diria, mais que escandalosa. A notícia de que a Canção Nova forneceu na sua grade de programação um horário para um programa cujo nome é Justiça e Paz, programa que irá ao ar à noite, que terá a participação do Bispo Dom Demétrio Valentino, Bispo de Jales, Santa Catarina, um bispo, todos sabem, ligado à teologia da libertação, a herética teologia da libertação, tão combatida pelos padres da Canção Nova, o Padre Jonas, o Padre Léo, que não era da Canção Nova, mas que era amigo da comunidade, o Padre José Augusto, o Padre Roberto, também padre amigo da comunidade. E agora, de repente, a Canção Nova abre as portas para um bispo ligado diretamente a esse movimento herético. Bispo que vai apresentar um programa que tem por objetivo levar a doutrina social da Igreja aos católicos. Se isso não fosse grave, seria uma piada. Como um bispo comprometido com uma heresia, que vê nosso Senhor Jesus Cristo como um líder revolucionário e vê a Igreja como uma instituição social, tem como objetivo promover a revolução, a mudança do mundo para melhor, a criação de um mundo igualitário, que é assim que eles veem a Igreja. Eles entendem que a Igreja existe para isso, para promover a revolução social. Como eu disse, se isso não fosse escandaloso, seria uma piada. Mas o que é ainda mais escandaloso é a Canção Nova colocar nessa programação, nesse programa, um deputado do PT, Edinho do PT de São Paulo, ligado ao movimento gay e ao movimento que defende o aborto. Ou seja, a Canção Nova vai colocar para apresentar esse programa, tem por finalidade orientar os católicos na doutrina social da Igreja, duas pessoas que não têm a mínima condição de orientar ninguém em relação àquilo que a Igreja diz e ensina. Um bispo que não é fiel à Igreja e um deputado que defende o movimento gay, que defende o homossexualismo, que defende o aborto. Um deputado de um partido que conspira contra os valores cristãos desse país. Eu me pergunto, onde está a seriedade da Canção Nova, que diz que tem a missão de evangelizar? Que evangelho a Canção Nova quer transmitir? O evangelho de Jesus Cristo ou o evangelho de Satanás? Porque o que vem acontecendo na Canção Nova desde alguns anos é isso. Padre Fábio de Mello ensinando heresias em seu programa Direção Espiritual. Um padre que negou explicitamente seu livro Carta entre Amigos a ressurreição histórica de Jesus Cristo. Para ele, os apóstolos não viram Jesus ressuscitado, apenas sentiram no coração que ele estava vivo. Numa clara alusão à gnose, a visão gnóstica de Jesus, né? Para os gnósticos, Jesus é apenas um espírito. Cristo, melhor, é um espírito. Jesus é o homem, Cristo é o Espírito Divino que habitou no homem.
E esse Espírito Cristo habita no coração de todos os homens. Esse Espírito Cristo está presente em todas as religiões. É isso que o Padre Fábio de Mello ensina lá em seu livro Carta entre Amigos, em que ele diz: Pedro não viu Jesus. Pedro sentiu que Jesus estava vivo. Numa reedição do modernismo, já condenado pelo Papa São Pio X, na sua encíclica Pascendi, o modernista ele vê a fé como algo imanente, que nasce de dentro do homem. Quer dizer, a fé não vem de fora, né? Não é um dom do alto. É algo que nasce da experiência subjetiva do homem, da experiência de Deus que o homem tem subjetivamente. Quer dizer, Deus, identificado com a psicologia humana. O mesmo Padre Fábio de Mello, junto com seu amigo Padre Joãozinho, afirmaram num programa Direção Espiritual que a Eucaristia, na Eucaristia, pão e vinho continuam sendo pão e vinho. Jesus está ali, presente no pão e no vinho. Mas o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Numa afirmação da heresia de Lutero. Lutero dizia exatamente isso, que não havia transubstanciação, que a substância do pão não virava corpo, que a substância do vinho não virava sangue, não se transformava em sangue, que o pão continuava sendo pão e o vinho. Jesus estava presente no pão e no vinho durante o culto, durante a missa, mas só durante a missa. Pão e vinho não se transformavam em corpo e sangue. Padre Fábio de Mello e Padre Joãozinho repetiram a heresia de Lutero, o programa Direção Espiritual, e a Canção Nova não fez nada. Não tirou do ar o programa, não tirou o padre da sua grade. Claro, o Padre Fábio de Mello atrai um público, uma multidão dos eventos que ele realiza na Canção Nova. Isso traz dinheiro. E parece que hoje a direção da Canção Nova só se preocupa com dinheiro. Não é à toa que ano passado, quando o Padre José Augusto denunciou o projeto diabólico do PT, uma missa da Canção Nova, eles censuraram o padre, tiraram vídeo de sua missa do ar. Eto e Luzia, quem vocês são? Vocês não são maiores do que Deus nem do que a igreja. Se convertam. É disso que vocês precisam. É disso que a Canção Nova precisa, de conversão. A Canção Nova precisa tirar da sua grade gente que não defende a fé dos apóstolos, a fé imutável de Jesus Cristo. Precisa tirar da grade de sua programação pessoas como Gabriel Chalita, que apoiam o projeto do PT, um projeto anticristão. Precisam tirar de sua grade o Padre Fábio de Mello, que diz ter votado na Dilma Rousseff, em recente entrevista, que diz que o cristianismo não pode ser a religião da cruz. Em recente entrevista dada, o Padre Fábio de Mello diz: ora, a igreja no passado, veja, representava os santos com uma cara de tristeza, cabisbaixos. Ora, você é um homem contemporâneo, não se identifica com esse tipo de cristianismo da cruz. Precisamos de um cristianismo simpático ao mundo. Esse homem prega lá, na Canção Nova, prega um falso evangelho, a mentira. E agora, um deputado do PT terá todo o espaço para pregar na Canção Nova, para falar aquilo que a igreja não crê, para afirmar, certamente, nesse programa Justiça e Paz, a legitimidade da teologia da libertação. Certamente eles vão usar esse programa para colocar na cabeça dos fiéis católicos que a teologia da libertação é o caminho, que a teologia da libertação é a expressão mais fiel, é a leitura mais fiel da doutrina social da igreja. E a teologia da libertação é marxista.
ela revoluciona a fé. Para a teologia da libertação, a fé é evolutiva. Os dogmas não valem nada. O que importa é apenas aquilo que na Bíblia, na tradição, podem favorecer a revolução socialista. Até quando a Canção Nova vai se curvar ao poder do PT? Até quando a preocupação por manter a emissora no ar, as rádios no ar, será maior do que a preocupação com o Evangelho de Jesus Cristo? Até quando? E até quando nós católicos vamos ficar de braços cruzados, vendo a igreja ser destruída por dentro, ver a nossa Santa Mãe ser atacada covardemente pelos filhos que ela alimentou? Nós não podemos ficar de braços cruzados. Católicos, acordem. É preciso levantar-se. É preciso sair da cadeira. É preciso ir aos bispos, mesmo que eles não sejam, nós sabemos que não são, a sua grande maioria no Brasil, fiéis a Roma, fiéis ao Papa, fiéis à fé eterna da igreja, fiéis à fé revelada por Jesus Cristo. Muitos bispos hoje, sabemos, se venderam à teologia da libertação. São infiéis ao Papa, desobedecem o Papa. Mas nós precisamos mostrar que nós não estamos satisfeitos com isso. Que nós queremos sim defender a fé da Igreja Católica. A fé que Cristo entregou aos seus apóstolos, aos seus santos, aos seus mártires. E nós temos que defender essa fé. Leio aqui com vocês um texto de Dom Lefebvre, bispo francês. Veja o que ele diz: por minha parte, não me resignarei, não assistirei à agonia de minha mãe, a Santa Igreja, com os braços caídos. A cegueira que hoje existe entre o clero, no meio dos fiéis, só se explica como cumprimento da profecia de São Paulo no concernente aos apóstatas dos últimos tempos. Deus mesmo, disse São Paulo, lhes enviará poderes de engano, a fim de que eles creiam na mentira. Que castigo mais terrível pode haver para uma hierarquia? Que uma hierarquia desorientada. Hoje, a hierarquia da igreja está desorientada. Veja, os bispos nada fazem. Onde está Dom Benedito Beni, que não vê isso? Não é possível. Já que a hierarquia está desorientada, nós leigos temos que nos levantar. É direito nosso defender a fé da igreja. É direito nosso nos pronunciar quando o bem da igreja está em jogo. Se damos crédito à irmã Lúcia, continua dizendo Dom Lefebvre, isso é precisamente o que Nossa Senhora acredita na terceira parte do Segredo de Fátima. A igreja e a sua hierarquia sofrerão uma desorientação diabólica. E sempre, segundo a irmã Lúcia, essa crise corresponde ao que o Apocalipse nos diz sobre o combate da mulher contra o dragão. Mas a Santíssima Virgem nos assegura que, ao final dessa luta, o seu coração imaculado triunfará e Jesus Cristo vencerá. E quem estiver ao lado dele vencerá. Mas é preciso coragem. Católicos do Brasil, unamo-nos contra essa onda de apostasia. Ergamos a nossa voz para afirmar claramente que Jesus Cristo é Rei, que a sua igreja reina, que a sua doutrina é imutável, que a sua fé é única, é santa, e que só aquele que crer verdadeiramente na fé revelada por Jesus Cristo, entregue a sua igreja e afirmada, confirmada pelo magistério dos papas ao longo de 2000 anos, somente esse poderá ser salvo. Que Maria Santíssima nos ajude. E que Maria Santíssima também rogue pela conversão da Canção Nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.